Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui dando continuidade ao livro de Apocalipse explicado de maneira simples. Na verdade, é uma leitura comentada, entendeu, meus amados irmãos? E esse livro de Apocalipse ele tem muitos estudos, muitos interessantes mesmo, que pegam todos os seus nuances. Aqui é o seguinte, meus amados irmãos, é como se você estivesse assistindo um filme, tá? Tem gente que gosta tanto do filme que ele vai ver os atores, os sets de filmagens, né? Os erros de gravação, como foi feito aquilo ali, a cenografia, detalhes técnicos, né? Que acrescentam, né? Para a pessoa entender como aquilo foi feito, como aquela produção foi feita, de tanto que ele gostou, que ele procura mais coisas. Aqui é o filme em si, passando. E eu procuro explicar as cenas. Eu creio que é isso que Jesus quer inicialmente. Porque, meus amados irmãos, como eu sempre falei para vocês, não adianta você ir procurar. Tem muita gente que fala assim, você já leu o livro de Macabeus, você já leu o livro de Enoque? Eu falei, não, ainda não. Eu tenho curiosidade de ler um dia, mas eu vou ler, mas aquilo vai me acrescentar. Mas por que as pessoas falam assim, pô, você entende tanto de Deus, de palavra de Deus, e não lê esses livros? Eu falei assim, querido, os 66 livros para mim é suficiente, porque o que eu vejo em muitas pessoas que leem esse livro de Enoque, que faz esses estudos aprofundados, é que quando vem um revés real na vida dela, ela titubeia. Então não adianta de nada você ter muitos conhecimentos e a fé e a paz você não possui. Eu sou uma pessoa, meus amados irmãos, que eu estou sendo assediado, inclusive por pessoas muito próximas, tá? Pessoas que estão falando na entrelinha que eu sou doente da cabeça, sou louco, porque eu acredito na palavra de Deus, porque eu fico firme com ela em qualquer situação. Porque as pessoas pensam assim, negar Jesus. Jesus ele fala assim, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. As pessoas pensam que esse negar, tecnicamente, eu estou aqui também para destruir esses sofismas, tá, meus irmãos? Eu estou aqui para explicar coisas que parecem que serem, assim, alusões repetitivas apenas. E eu estou aqui para explicar na prática o que significa cada coisa que Jesus falou. Esse negar de Jesus, que o Jesus fala, não é só apenas quando eles botarem o alicate no teu dedo para arrancar tua unha e falar, nega Jesus. Não é quando eles botarem um fuzil ou um revólver na tua cabeça ou uma faca no teu pescoço e dizer, nega Jesus. Porque muita gente pensa que será assim. E consciente ou inconscientemente, elas continuam negando Jesus porque não chegou nessa hora extrema de não negar Jesus. Mas aí esbarra na lógica. Se a pessoa nega Jesus com a sua falta de fé, numa situação em que ela sequer está sendo ameaçada verbalmente, que dirá fisicamente, será que ela não negará se isso acontecer, o extremo de se coagir mediante ameaça de morte? Porque, meus amados irmãos, olha só, eu vejo a situação aí que está acontecendo politicamente. Eu vejo que muitas pessoas elas têm uma tendência a não só reclamar, mas como a desistir. Como eu falo de brochar, entendeu? Ficar impotente diante de uma situação. Qualquer revésinho, a gente está numa guerra, e numa guerra é uma guerra espiritual, não só política, senão sequer falava de política, meus amados irmãos. Tem vários canais de política aqui. O que eu tô falando aqui é para vocês saírem desse engodo também. Ó, dizem que eu li que mais de 400 pastores evangélicos se filiaram ao PT, só no Rio Grande do Norte. Meus amados irmãos, quem é crente, assim, quem é servo do Senhor, não é de esquerda. Não é. Entendeu? A Bíblia mostra isso, Deus é o conservador. Paulo fala assim, aquele que não quiser trabalhar, esse também não coma. O que é isso, Ricardo? Meritocracia. Quando a palavra de Deus diz que ele abomina a homossexualidade, não é porque Deus é homofóbico, não. É porque as profecias, até hoje, ela precisa de seres humanos para presenciar.
E seres humanos só se reproduzem sexo oposto. Um fêmeo e um macho. Uma fêmea e um macho. Um homem e uma mulher. O doutor Enéas Carneiro tinha falado uma vez no Roda Viva não foi na Marília Gabriela, porque a Marília Gabriela perguntou por que você bate tanto nesse ponto do homossexualismo. Ele falou assim, por uma questão científica. Porque se esse negócio, essa ideia de homossexualismo, que sempre existiu, tá, meus amados irmãos, mas uma coisa é existir, outra coisa é ser estimulada a se multiplicar. Ele falou que se essa ideia de homossexualismo se multiplicar, chegar a certo ponto, uma geração vai durar só 80 anos, depois todos os seres humanos vão morrer, entendeu? E não vai ter mais ninguém para a posteridade. Então Deus não é homofóbico, é porque mesmo sexo não reproduz. Tu tá me entendendo? Então ele abomina a homossexualidade. Tá escrito. Ele é conservador, ele é família, ele é meritocrata. Ele é da verdade. A palavra de Deus, ele bate muito em vários livros também na questão da palavra, irmão. A palavra empenhada. Não tinha cartório, não, irmão. Entendeu? No máximo, a formalidade era 5 testemunhos e um chinelo para você vender um terreno, seja o tamanho que for o terreno, uma fazenda, uma casa, sei lá. Bastava 5 testemunhas na praça em frente ao Sinédrio e um chinelo. Isso está no livro de Esther. E você dá o teu calçado, o teu chinelo, né, na mão da pessoa, as 5 testemunhas vendo, palavra, e era cumprida. Se lembra de Herodes? Herodes era ímpio, irmão. Herodes era um governante sob o domínio de César, romano. Ele encheu a cara de cachaça, Salomé foi lá, dançou para ele, e ele falou para Salomé, me pede até metade do meu reino que eu te dou. Ele era um rei, entendeu? É como se fosse um governador aí, com muitas posses. E ele gostava de João Batista. Mas a Esther, mole, Salomé, orientada pela sua mãe, que odiava João Batista, só que Herodes gostava de João Batista. Ela falou assim, não, eu quero a cabeça de João Batista. E ele prometeu. Ele não pôde voltar atrás, mesmo quando a cachaça acabou. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? A palavra. Tem o que a gente chama de voto de tolo de Jefté, né? Depois de uma grande batalha, ele foi chegando em casa, ele falou assim, o primeiro que sair da minha casa ali, eu vou sacrificar o Senhor. Foi logo a filha dele que saiu. Ele teve que cumprir. Ele sacrificou. E olha que não tinha testemunha, era ele e Deus. Ele sacrificou a filha dele porque empenhou a palavra. Hoje, meus amados irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu já tive 175 clientes. Hoje eu tenho 122, a maioria ativos. Esses que eu dispensei são pessoas que não têm palavra. São mentirosos. Meus amados irmãos, a gente vive num governo que usa mentira. As pessoas, elas mentem como respiram. A mentira é a única criação atribuída, segundo João 8:29, a Satanás. E tem muita gente que acha que mentira é um souvenir. Por isso que só vive com as suas vidas desgraçadas e não sabe por quê. Porque eles flertam com a mentira. Eles acreditam numa mentira. Eles não estudam a situação. Eles acreditam em qualquer um. Para encerrar esse comentário, tem aí a última polêmica do fabricante IP. Ele não só doou R$1 milhão para a campanha de Bolsonaro em 2022, como essa empresa doou 1,8 milhões de litros de álcool em gel durante a fraudemia. E agora a Anvisa está querendo, prejudicá-la, porque descobriu, sem apresentar laudo, que tem 1% de bactéria num dos detergentes dela. Ou seja, 99% do detergente é bom, 1% de bactéria. Se a Anvisa visse o estado da esponja que eu lavo a minha louça, ela ia cair para trás. Ou não, porque isso aí é uma perseguição. Tu tá me entendendo, meus amados? E muita gente já tá falando, não vou cozinhar porque eu vou me contaminar. A gente bebia água da chuva, da torneira. Quando caía negócio no chão, a gente soprava e ainda falava assim, o que não mata engorda. E estamos aí, irmão. Bactéria sempre vai ter. Mas pegar 1% da bactéria para prejudicar uma empresa, isso é perseguição política. Porque sabe que a IP vende muito
e ela é de direita e vai patrocinar a campanha de Flávio Bolsonaro. Então eles já estão fazendo antes. Mas quem é que enxerga isso? Quem estuda. Quem não enxerga, vai para a Rede Globo, aí vai deixar de comprar um bom produto, que o detergente deles é bom. Vou fazer uma propaganda aqui para eles, né? Porque acredita em Rede Globo. O que eu acho interessante é que a mesma agência, essa Anvisa, né? É a mesma que liberou as picadinhas, feitas nas coxas, às pressas, que está associada até ao hantavírus agora. Que está causando morte, que está causando miocardite, infarto, inclusive em jovens, em pessoas saudáveis, entendeu? Liberou. Não só ela, como do mundo todo. Então a mesma agência que libera uma vacina para lá de perigosa é a mesma que está implicando com 1% de bactéria numa grande fabricante de produtos de qualidade. Por quê? É a mesma coisa, o Neymar foi o último grande jogador brasileiro ainda em atividade. Não tem mais, irmão, nem promessa. Mas por que o Neymar é tão mal falado? Porque ele é de direita, porque ele declarou voto no Bolsonaro. É só por isso, irmão. De futebol ele sempre teve. A mesma história do Pelé, a pessoa fala assim, eu não gosto do Pelé. Eu falei assim, mas eu gosto. Eu gostava, né, que ele morreu. Porque eu via Pelé, eu não assisti Pelé, porque eu não tinha idade, eu não era nem nascido. Eu não assisti Pelé no seu auge. Mas meu pai falava muito de Pelé. E eu vi o documentário Pelé Eterno. Tá? Depois tu vê um documentário daquele, aí tu vai ver um jogo do Fluminense contra o Nova Iguaçu, tu passa até mal. De como aquele... Mas meu negócio era o Pelé, jogador. Muita gente não gosta do Pelé, porque o Pelé não reconheceu a filha, então ele não sabe separar a pessoa. Entendeu? E isso é ter coerência. Então, mas como eu estava falando para vocês, não adianta você ter vários conhecimentos e não ter fé. Eu defendo o meu Jesus o tempo todo. E sou chamado de maluco para isso. Mas eu me alegro. Porque se você é uma pessoa que está com Jesus, que ama Jesus, então você divulga Jesus. E se você não é atacado por isso, tem alguma coisa errada. Ou você está sendo ecumênico, ou você não está fazendo a coisa certa, meus amados irmãos. Porque quem faz a coisa certa contra Satanás e o reino das trevas, automaticamente é perseguido. Se você não está sendo perseguido, você não está sendo relevante. Você faz parte das 99 ovelhas, que Jesus pode até guardar. Mas Jesus, ele se empenha para pegar a 100ª que se perdeu, tá, meus amados irmãos? Vamos lá. Livro do Apocalipse, agora o capítulo 9, que é quando o bicho começa a pegar mesmo. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Então o quinto anjo soou a trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu. Olha, anterior, tá? Sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça, como de uma colossal fornalha. O sol e os céus escureceram com a fuligem que saía do abismo. Mais uma metáfora sobre a queda de Satanás. Quando ele caiu, ele abriu um buraco. Tem muita gente que interpreta isso aqui também como um meteoro que extinguiu os dinossauros, essas coisas. Mas isso aqui é uma metáfora falando do diabo. Quando ele fala que o sol e o céu escureceu, é a famosa terra sem forma e vazia. Tu tá me entendendo? Era perfeita, porque Deus criou. Foi quando você nasceu. Quando você pegou consciência, ou não conheceu a Deus, ou se desviou dos seus caminhos, o diabo bateu na sua vida, que é a terra, e deixou sem forma e vazia, e subiu a fumaça como de uma grande fornalha. A fumaça é engano. Por que a gente usa aquela expressão cortina de fumaça? O que é uma cortina de fumaça? É quando você está quando as pessoas estão prestes a descobrir algo grande sobre você, que vai te prejudicar, então você cria uma outra situação. É o que o mágico faz. O truque de ilusionismo é a cortina de fumaça. Ele faz você prestar atenção num ponto, enquanto a mágica está acontecendo no outro. Entendeu? Então, eles causam uma outra situação para desviar a atenção e dar tempo de você preparar a sua defesa ou tentar escapar, alguma coisa assim. Então, fumaça é o engano. Entendeu? E onde o diabo bate, sobe o seu engano.
E a fumaça, uma cortina de fumaça impede de você enxergar o que está por trás dela. E o diabo é mestre nisso, meus amados irmãos. E foi entregue a chave. A chave que foi entregue a ele, Jesus, quando ressuscitou, foi lá embaixo e pegou. Aleluia. Dessa fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhe foi concedido o poder como um escorpião da terra, que é muito interessante, você tem que prestar atenção, meus amados irmãos. Eu fiz um vídeo no passado, há 2 anos atrás, se eu não me engano, sobre, eu acho que foi uma sequência de 6 vídeos, se eu não me engano, sobre a explicação das 10 pragas do Egito. Uma delas foi o gafanhoto, entendeu? Esse gafanhoto, ele aparece também lá na frente. Ai, meu Deus, qual é o livro de Ageu? Do devorador, do cortador. O gafanhoto, meus amados irmãos, é aquilo. O gafanhoto, ele tem uma característica, ele anda em bando, ele destrói todo o ecossistema ao redor, e a única maneira de sobreviver é avançando para outra área. Eles não produzem nada. Eles são parasitas devoradores, entendeu? Por isso que foi uma das pragas do Egito. Então, João está vendo o gafanhoto, mas olha só como é que João ele vê coisas tão interessantes para a época dele, que ele não tem outro recurso a não ser comparar com certos animais. Vamos lá, ó. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus na sua fonte. Meus amados irmãos, o gafanhoto tem cérebro, mas não pensa. Eles agem por instinto. Não está falando de gafanhoto, meus amados irmãos. Tu acha que gafanhoto vai respeitar uma ordem dessa? Ó, tem uma grande plantação aqui, mas as orquídeas, né? As orquídeas, ou tipo assim, tem um pomar aqui, ó. A mangueira você não vai atacar. Se for gafanhoto de verdade, ele vai atacar tudo, irmão. Eles vão atacar tudo. Entendeu? Então ele está falando, são gafanhotos, é uma metáfora, porque vai vir, isso aqui está muito ligado ao próprio Ezequiel, capítulo 9, que eu sempre cito aqui. Por quê? Vai vir um homem de branco na frente, marcando na fronte aqueles que não compactuaram com esse mundo. Não é aqueles que ficam orando o dia todo, isso é muito bom. Que ficam na igreja o dia todo, isso é muito bom. E nem que fica lendo a Bíblia o dia todo, isso é muito bom mesmo. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando que eles se separam do mundo, porque eu sempre falei. Não adianta você ler Bíblia e ficar o dia todo numa igreja, né, e orar o tempo todo e acreditar no mundo, acreditar nos comportamentos do mundo, acreditar na Rede Globo, entendeu? O mundo está para minar a tua fé, e você ficar sempre reclamando, sempre preocupado, sempre sem paz, tem alguma coisa errada, irmão. Você não se separou do mundo, porque quando você se separa do mundo, você vem para Cristo, não tem em cima do muro, não tem terceira via. E se você vem para Cristo, automaticamente dá uma paz. Você passa a enxergar um monte de problemas pessoais na tua vida e no mundo como sinais, e não como infortúnios. Você passa a enxergar o deserto como parte do processo para chegar em Canaã, não um lugar onde você fica rodando em círculo. É simplesmente assim. Entendeu? Então, olha só, você pode ver que é um poder devastador e devorador que João está vendo aqui. Só que Deus dá uma ordem. Certas coisas você não vai fazer. Qual é o problema do teu medo? No que vem, baseado em quê? É a mesma coisa, eu sempre boto texto de esperança, senão eu não colocaria texto nenhum no Facebook. Tá? Pelo que eu vejo, as ações do Donald Trump, depois de ser reunião com o Lula, a mulher fala, infelizmente eu tô vendo aí que Trump vai pegar nossas riquezas e vai deixar a gente na mão desse barbudo. Eu respondi o comentário dela falando assim, minha senhora, baseado em que informações a senhora tá falando isso? Porque eu fiquei assim, né? Pô, eu tô estudando um negócio lá, nas fontes da Casa Branca. Chega pra mim, eu corro atrás, leio até negócio em inglês. Ela falou assim, não é informação, é minha dedução. Eu falei assim, mas a minha dedução é bem mais otimista, porque ela é baseada no que eu estudo. Não é baseada no que eu acho. Porque tem muita gente que é assim, irmão. Ela desanima porque ela acha que vai acontecer isso, acha que vai acontecer aquilo. Não é assim. Eu sou baseado no que eu estudo. Tem gente que fala, eu acho que Jesus é assim. Não, eu tenho certeza. Por quê, Ricardo? Porque eu li. Porque eu li a Bíblia 12 vezes. Eu li o Novo Testamento mais de 46 vezes. Eu li o Apocalipse mais de 60 vezes.
Eu sei do que eu estou falando, é diferente, irmão, de dar palpite. Você saber do que você está falando. Então tá aqui, ó, deu uma ordem. Receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. A árvore é o quê? É o homem. Mas ele está falando do nosso habitat também. Tu tá me entendendo como isso acaba também com essa tese de pré-tribulacionismo? A gente vai ficar na terra, irmão. A gente vai ficar protegido. Apocalipse 12, eu tô chegando lá. Mas também eu tô falando de Gozen. Nenhuma praga chegou a Gozen. E Gozen ficava dentro do Egito. O Egito é o quê? O mundo. Governado por Faraó, Satanás. Então o que é Gozen, Ricardo? É uma cidade dormitório, tá? Tu sabe por que foi? Porque eles trabalhavam no Egito, os hebreus. Mas Faraó mandou ir para Gozen, sabe por quê? Ó, vocês hebreus não são bem-vindos aqui, vocês não podem se misturar com os egípcios. Então ó, vocês trabalham aqui, mas vocês vão dormir lá. Mas foi justamente lá em Gozen, na cidade de dormitório, que não chegou praga nenhuma. Tu quer que Deus desenhe de maneira mais explícita, irmão? Vem para Cristo, que ele transforma a tua casa numa filial de Gozen. E aí vai bater com o Salmo 91. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Por quê? Porque você se separou do mundo, aleluia. Não é o que está falando aqui, se separa do mundo. Que a sua relva, a planta, a árvore, não vai ser danificada pelos gafanhotos. Por quê, Ricardo? Porque você foi selado na fronte. É só isso. Não lhe foi concedido poder para matá-lo, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada de picada de escorpião. É sofrimento, irmão, é juízo. Tá? Tem gente que faz muita maldade, leva um tiro na cabeça e vai embora, vai pro inferno. Tem gente que tem que pagar em vida antes de levar, tá? Esse é o juízo do Senhor. E assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Sofrimento extremo para pagar pelo que fez, para pagar pela sua posição. Agora ele vai dizer os aspectos do gafanhoto. Vê se parece com esse gafanhotozinho verde que você conhece. Os aspectos do gafanhoto faziam lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinha sobre a cabeça algo como coroa de ouro e o semblante dele era semelhante a rosto humano. Gafanhoto é verde. Qual é a cor do padrão dos capacetes dos soldados? Dos uniformes do soldado mesmo, hein? Os cabelos dele eram parecidos com o cabelo de mulher. E os dentes como de leão. Esse negócio de cabelo é interessante, irmão. Ainda vou pregar sobre Sansão para falar o negócio de cabelo. Possuíam couraças como armadura de ferro e o som das suas asas semelhava ao barulho de muitos cavalos e carruagem correndo em direção à batalha. Não te lembro. Vai vendo. Barulho de muitos cavalos. Quando a Bíblia que o João descreve a voz de Deus, é como a voz de muitos trovões. Meus amados irmãos, uma vez eu escutei Ricardo, cara, mas foi um Ricardo, numa voz, meu irmão, que eu me arrepiei todinho, eu tava dormindo. Não falou mais nada comigo, só falou assim, Ricardo. Aí eu fui lá orar, como voz de muitos trovões. Cara, é muito interessante. Tinha também caudas e ferrões como escorpiões, e suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormenta à humanidade por 5 meses. Tiro pra tudo quanto é lado, irmão. Isso aqui é tiro, isso aqui é bala fracassante, isso aqui é fuzil, isso aqui é uma guerra local, irmão. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo, os outros 2 ainda estão por vir. Tem um rei por trás disso aí. Tem um demônio por trás disso aí. Ele está falando de uma batalha, irmão. E essa batalha, ela tem 2 vias aqui. Ela pode ser a batalha final. O Apocalipse, ela tem essa dualidade. Mas só quem dá um salto de estudo nele, espiritual, que vai perceber. E aqui está lembrando também a limpeza que ele está prestes a fazer, já está começando a fazer agora. Por exemplo, o Donald Trump, ele vai unificar as Américas.
ele vai ter que acabar com o narcotráfico. O Donald Trump, quando fala uma coisa, ele não volta atrás, tá, irmão? Ele falou que o maior problema de morte dos Estados Unidos, disparado, até mais do que câncer, coisa, é overdose. Então ele botaram na cabeça dele que ele vai acabar com as drogas. E todo mundo sabe que o narcotráfico manda no Brasil e em muitos países da América Latina, Paraguai, Colômbia, essas coisas. Ele vai passar o rodo no narcotráfico. E quem tem ligações com o narcotráfico vai dançar, porque tem um rei. Só que vai haver resistência. Então, Apocalipse 9 já está dizendo o que vai acontecer. Tormento, sofrimento, a ponto de pessoas procurar a morte e não achar. Abstinência de substâncias psicoativas. Eu vejo tudo isso. Está claro na minha mente. Versículo 13. Então o sexto anjo fez soar sua trombeta, e ouvi a voz que se projetava dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus, dizendo o sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Aleluia. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim que se matasse um terço de toda a humanidade. O Paulo Júnior uma vez falou que esses demônios já foram soltos, mas não bate, porque ainda não matou um terço da humanidade. É uma questão de lógica. Mas eu acredito que ele estava falando isso em relação ao aumento da maldade do mundo. Meus amados irmãos, eu nasci em 1976. Então, quando eu comecei a me entender como gente, lá por 5, 6 anos de idade, eu já estava nos anos 80. Meus amados irmãos, era um lugar bem mais seguro, porque a gente pegou a rabeta do regime militar, que eles chamam de ditadura. Então eu peguei hino, né? Moral e cívica na escola, cantar o hino na entrada e na saída. Eu peguei a época que bandido morria de medo de joaninha, daquela patamo veraneio, né, na rua, de polícia, de PM. Eu me lembro, eu sou de uma época ainda, com 10 anos, 9 anos de idade, que a gente podia ficar até 3 horas da manhã, dia de Natal, Ano Novo, conversando sem medo de violência. Hoje não dá mais. Esses 4 demônios, irmão, é só o emanar dele, que ele está prestes a ser solto, mas só o emanar da maldade dele já está causando esse estrago. São demônios, irmão, piores do que assediou Caim para matar o seu irmão Abel, tá? São coisas piores. Por isso que Deus, um dia o pastor Alves fez uma pergunta para Deus, falou assim: Senhor, se naquela época do seu filho, quando seu filho foi crucificado, a gente era bem melhor, né, assim, em termos de humanidade, não tinha tanta maldade, por que a gente vai receber um espírito melhor e mais forte do que aqueles que mereciam naquela época? Sabe o que Deus respondeu para ele em sonho? É uma coisa muito interessante que está na Bíblia, na palavra dele. Ele falou justamente por causa disso, porque naquela época eles já eram bons. O espírito é derramado conforme a medida da maldade. É como se fosse um contra-ataque. Então, se só o emanar desses 4 demônios piores do que o resto da humanidade, então vão ser soltos, então Deus tem que derramar um espírito proporcional, inversamente proporcional à maldade deles. Por isso que o derramar será mais violento. Por isso que os milagres serão mais comuns. Por isso que o espírito derramado será mais coletivo do que pingado em gotas, como era no Velho Testamento. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? O número dos cavaleiros que formavam o exército era de 20 mil vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Os cavaleiros e a montaria que eu vi na minha visão tinha essa aparência. As suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto, amarela como enxofre. A cabeça das montarias parecia uma cabeça de leão, e das suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. Cara, João está fazendo uma miscelânea aqui de uma visão espiritual com uma visão futurística que ele não conseguia alcançar. Então ele está se virando aqui para tentar descrever. Mas você vê nitidamente guerra, que tu tá vendo drone aqui, irmão. Eu vejo drone. Você já viu aquele filme Matrix? Quando a pessoa vê aquela linha de código verde descendo, aí o Neo, né, no começo falou assim: ué, você só vê assim, aí é até aquele que traiu, qual é o nome dele? O Cypher. Ele fala assim:
A gente se acostuma, porque é muita informação na Matrix para decodificar. Eu nem vejo mais os códigos, eu vejo loura, morena. É a mesma coisa, quando eu vejo esses negócios do Apocalipse, eu não vejo escorpião, cavalo, coraça de fogo. Eu vejo mísseis, eu vejo soldados, eu vejo balas traçantes, eu vejo drones, entendeu? Porque o João teve que se virar para poder falar isso aqui. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, eram cuspidos de sua boca, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Na sua boca e na sua cauda, aleluia. Porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças a qual feriam as pessoas. Já viu a cabeça de um fuzil, a ponta de um fuzil, a alça de mira? Então o João está vendo como cabeça de cobra. O resto da humanidade que não morreu por causa desse flagelo, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras. Aqui começa, tá? Nem mesmo se arrependeu diante das suas más obras, das suas mãos. Deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as suas formas de apropriação indébita. Não podia ser mais atual. Deus está mandando o aviso, eu acabei de falar nesse vídeo. Ele vai mandar o aviso. Não adianta, meus amados irmãos, se você tá em negócio errado, ou se você fez uma coisa errada e está pendente de arrependimento, não adianta que você não vai escapar. O que Deus está mostrando ali é que tu vai pagar ainda nessa terra. Porque se você morrer nesse débito, é inferno direto. Deus, ele está dando a chance. Você, eu vou permitir esses gafanhotos, esses cavaleiros, essas coisas aí, para matar 1/3 da terra, para causar impacto. Eu falei no vídeo passado. Porque às vezes, meus amados irmãos, você falando o que vai acontecer, as pessoas, tá bom, a pessoa pode até... Mas depois fala, esse cara é maluco. Mas quando ela começar a ver, e ele está falando, mesmo assim não se arrependeram. Meus amados irmãos, o Trump chamou o Lula lá para dentro. O pessoal da Fox News ele conhece, tá? Eles conhecem a casa. Eles falaram, na reportagem de ontem, Lula levou foi um esculacho lá dentro. Ninguém sabe o que aconteceu, mas dá para você imaginar. Olha, Lula, eu já bateram para mim. O narcotráfico chegou até a tua Suprema Corte, que botou você lá, tudo bem. Eu vou te dar oportunidade, igual eu dei lá para a mulher da Venezuela, que é amiga do Maduro. Você já viu como é que a Venezuela tá, irmão? Prateleiras cheias, exilados voltando, né? Sendo preso, 8 ministros do Supremo afastados, salário mínimo agora $1.200, você já viu? Você tá vendo? Ele tá falando a mesma coisa pro Lula. Acaba com as suas vias normais. Se você não acabar, eu vou acabar do meu jeito. É um aviso, irmão, mas só que eu tô falando é a mesma coisa que eu acabei de ler. Ele não vai se arrepender. Não das suas obras, nem dos seus assassinatos, nem das suas apropriações indébitas. Ele está falando de corrupto. Jesus está falando de corrupto. Mesmo diante dos sinais, eles não vão se arrepender. E nesse caso vai ser melhor para a gente. Porque se ele se arrepender, ele pode voltar depois com as mesmas práticas. A mesma coisa na sua vida. Se todos esses acontecimentos narrados aqui não causar uma mudança profunda na sua vida, você não vai se arrepender. E Deus, ele quer te salvar. Tu tá me entendendo agora porque Deus permite certas destruições? É para causar impacto, é para chamar atenção, assim como o filho dele chamou atenção no sacrifício dele na cruz do Calvário. Tá bom, meus amados irmãos? Próximo vídeo, capítulo 10. Tá? Qualquer coisa, deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.